Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre hubs e switches. Eu gosto mais do que ficar aqui no slide, eu gosto mais de ficar desenhando isso aqui. Acho mais fácil para explicar o que eu quero explicar, mais interativo. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho aí sobre os hubs e switches, né? Sobre a ligação. Os hubs e switches são equipamentos que interligam os computadores na camada de enlace, né? Ou seja, interligam computadores diretamente um com o outro, né? Lembrando que a camada de enlace é para cuidar justamente dessa comunicação entre máquinas que estão ligadas diretamente, né? Então, vamos lá, vamos ligar as máquinas diretamente. Eu já falei com vocês que antigamente a gente usava o cabo coaxial com aqueles T's tais e tal, fiz aqueles desenhozinhos para vocês, né? E que atualmente a gente usa essa topologia em estrela, ou seja, a gente tem um equipamentozinho, todo mundo tá ligado no equipamento, né? Então vamos fazer aquele desenhozinho de novo, que a gente fez na aula passada. Deixa eu só confirmar aqui que eu tô gravando, mas tô gravando sim. Então vamos fazer um desenhozinho, tipo que a gente fez na aula passada aqui, para deixar bem claro. Vou pegar esse cara aqui. Só fazer assim. Tem esses quatro, vou dar os quatro caras aqui, tá bom. Depois qualquer coisa eu ponho mais se precisar. Mas eu tenho esses quatro caras aqui, e esses quatro caras estão ligados nesse equipamentozinho aqui. E, eita. Inicialmente a gente vai chamar de hub, depois a gente vai transformar isso aqui magicamente num switch. Só para a gente entender a diferença que existe entre esses caras aqui. Bom, vou dar esse equipamentozinho aqui, pronto. Tá. E aí, esse cara aqui, os computadores, né? Eles se ligam nesse cara aqui. Esse cara tem um monte de portinha, né? Aqui para poder ligar os conectores dos cabos par trançado. Então, pá, conector ligou esse cara aqui. Esse outro tá ligado aqui. Esse outro tá ligado aqui. E esse outro tá ligado aqui. Beleza. Então tem as portas aqui, eu vou numerar as portas. Eu tenho a porta 1, a porta 2, a porta 3, a porta 4, 5, 6 e 7. Então esse aqui é a porta 1, porta 2, porta 3, porta 4, porta 5, porta 6 e porta 7. Tá mais ou menos aí. Beleza? E essa aqui, a máquina A, a máquina B, a máquina C e a máquina D. Beleza? Esses caras aqui estão ligados, então, nesse equipamento aqui. Quando esse equipamento aqui é um hub, o que acontece? Qualquer pacote de dados que A mande para a rede, né, qualquer coisa que A mande para a rede, A mandou uma mensagem com destino a D, por exemplo, a D. Não importa. O hub, ele pega, recebe a informação e reenvia para todo mundo. Então, B vai receber a informação, C vai receber a informação, D vai receber a informação, e o próprio A também, ele manda para o próprio A. O que acontece aqui? Ele recebe e repassa para todo mundo. Dá uma amplificadinha no sinal só isso, e repassa para todo mundo. Por que isso? Porque assim ele garante que o destinatário vai receber mesmo. Né? Imagina que essa mensagem aqui, tá lá, que a origem
dela, que eu vou botar um tamanhozinho menorzinho para a gente ver, que a origem dela é a máquina A e que o destino dela é a máquina D, por exemplo. Está lá no cabeçalho, né? No cabeçalho tem endereço de origem e endereço de destino. Então lá no cabeçalho está dizendo que a origem dela é A e o destino é D. Mas não importa, esse cara aqui não sabe onde que D está. Ele manda para todo mundo. Se ele mandar para todo mundo, D também vai receber, né? Então o que vai acontecer aqui? D vai receber essa mensagem e vai processar essa mensagem. Como assim? A placa de rede de D recebe a mensagem, olha que o destino da mensagem é D, que é ele mesmo. Opa, sou eu mesmo? Então beleza. Então a placa de rede guarda essa mensagem, avisa ao sistema operacional que chegou essa mensagem, e o sistema operacional depois vai pegar essa informação lá e vai tratar essa informação. Mas a placa de rede, quando chega uma coisa, dá uma cutucada lá e fala, ó, toma aqui, ó, o seu dado. Aí o sistema operacional pega o dado e processa ele. Né, manda para a camada de rede e tal, e analisa o dado direitinho. B e C também B e C e o próprio A também vão receber esse pacote de dados, vão processar, vão olhar que o destino não é eles mesmos, não são eles, né? Eles não são o destino. B não é o destino, nem C é o destino, então B e C vão olhar essa mensagem e vão descartar ela. Já A não vai nem descartar, nem olhar, nem nada. A só recebe ela de volta para funcionar o CSMA-CD, né? Porque lembra que o CSMA-CD, o CD, a detecção de colisão para funcionar, ele tem que ficar escutando o meio para ver se o que ele está recebendo é igual ao que ele está transmitindo. Então ele também tem que receber o pacote de dados, porque ele tem que receber o pacote de dados para ver se é igual ao que ele está transmitindo, né? Para fazer a parte de detecção de colisão. Então o hub funciona desse jeito. Ele pega e repassa para todo mundo. Isso não é muito eficiente, isso dá para ser melhor do que isso, dá para ser mais eficiente do que isso. E o ser mais eficiente do que isso significa ter um certo grau de inteligência no funcionamento. Então, isso significa trocar o hub por um outro equipamento chamado switch. Switch é um equipamento sucessor do hub, é um equipamento um pouco mais, ou bem mais, inteligente do que o hub era. Inicialmente, quando você liga um switch, ele não sabe nada. Ele é burro. Ele vai aprendendo com o tempo. Então, o switch é um equipamento que aprende. Aprende com o que ele observa, com a observação dele sobre os pacotes que estão transitando de um lado para o outro. Então, quando você liga um switch, ele não sabe de absolutamente nada que está acontecendo na rede. Ele não sabe quem está conectado onde, o que está ligado em quem, ele não sabe de nada. Então, se na hora que você liga ele, depois que você liga ele, imagina que aconteça aquilo que eu mostrei para vocês, no caso anterior. Resolvo mandar um pacote de dados, né? E nesse pacote de dados, lá no cabeçalho, está dizendo que a origem da informação é A e que o destino da informação é D, por exemplo. Então, está lá no cabeçalho da informação. O switch vai receber isso aqui, mas o switch a princípio não sabe de nada. Então, se o switch não sabe de nada, ele se comporta exatamente como um hub se comportava. Então, por enquanto, não tem diferença nenhuma. Ele vai mandar essa mensagem para ele mesmo, para B, para C e para D. Por que ele manda para todo mundo? Ele manda para todo mundo porque ele tem certeza que vai chegar no destinatário, que é o D. Que ele não tem a menor ideia de onde seja, então ele tem que mandar para todo mundo. Só que aí, enquanto ele está fazendo isso, ele é um pouquinho inteligente. Ele resolve montar uma tabela que pode ajudar ele mais tarde, que a gente vai chamar de tabela de encaminhamento. Professor, Oi, beleza? beleza? Só colocar uma observação aqui. Você podia ter explicado isso aí antes daquele exercício que tava lá no Rava. Tinha uma Ah, questão parecida com isso aqui. Parecida Eu não, errei igualzinho que isso você tá daí, falando aí professor. agora, entendeu? Eu também Se você fiquei em tivesse dúvida, falado, porque se você tivesse falado isso aí antes, acho que ficaria até mais fácil. ah, eu também fiquei em dúvida, porque pelo que eu tinha visto antes, para mim o Switch, ele recebia, no caso, mandava só um teste para poder receber o endereçamento de cada elemento da rede, não fosse não é a isso que ele faz, não. mensagem em si. Não é isso que ele faz, não. Vamos ver aqui agora. Depois do questionário lá, depois a gente conversa sobre isso Lembra aí. de novo lá pra nós. Vou pensar no caso de vocês. Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos Beleza, lá. professor. Vamos lá, então. Então ele pega aqui, mandou lá. O destino é dele, pá, manda para todo mundo, porque ele não sabe de nada ainda.
E aí, na memória dele, internamente, ele cria um negócio que é uma tabela de encaminhamento. Isso aqui que eu vou botar aqui embaixo é uma estrutura de dados que ele vai criar dentro da memória dele, dentro da memória do switch. O que ele vai fazer dentro da memória dele, então? Ele vai criar uma estrutura de dados que tem lá dizendo o seguinte, ó. O nó tal tá na porta tal. Enquanto isso aqui. O nó e a porta que o nó está. Então, ele vai criar essa estrutura de dados aqui, uma tabelinha, dentro da memória dele, tá? Então, o que ele vai descobrir agora? Bom, ele não sabe onde que D tá, mas ele sabe uma coisa, ó, se ele recebeu pela porta 1 um pacote de dados, um quadro, dizendo que a origem era A, olha aqui o que está escrito aqui, ó, que a origem desse pacote é A. Destino é D, então ele não sabe, ele manda para todo mundo, mas a origem ele sabe que é A. Se ele recebeu pela porta 1 um quadro de alguém que disse que a origem do quadro é A, se a origem do quadro é A e veio por aqui, é porque é o A que está ligado na porta 1. Então ele já aprende isso e já vem e escreve aqui, ó, que o nó A tá na porta 1. Ele acabou de aprender isso, beleza? Então, ele ainda não sabe de muita coisa, mas ele já sabe onde que um dos nós está. Ele sabe que o nó A tá na porta 1. Essa primeira mensagem ele mandou para todo mundo mesmo. Só que ele já aprendeu um negocinho. Que aí imagina que no minuto seguinte, no segundo seguinte, o D resolve responder para A. É muito comum isso acontecer. Eu mandei uma mensagem, o cara vai me responder a mensagem. Então, vamos supor agora que D vai responder para A. Então, D vai pegar e vai mandar uma mensagem aqui, né, para cá. E nessa mensagem, no cabeçalho, vai estar dizendo que a origem da mensagem é D e que o destino da mensagem é A. Tá lá no cabeçalho, igual aquele cabeçalho que a gente viu. Então, beleza. O que vai acontecer? Quando bater aqui, o switch vai olhar. Ó, destino é A? Peraí, olha aqui. A tá na porta 1. Então, o switch agora ele já pode ser inteligente e não mandar para todo mundo. Ele pode mandar só aqui na porta 1 e na própria porta. Na própria porta ele sempre manda para o CSMA-CD funcionar. Mas ele pode ir lá e mandar só na porta 1. Ele não precisa mandar na porta 2, na porta 3, no B e no C. Porque ele sabe que o destino, que é A, né, tá na porta 1. Então ele manda só para cá. Só esse cara aqui que recebe. Além disso, ele aproveita e analisa esse pacote de dados e vê que a origem é D e que o pacote está vindo pelo nó 4, pela porta 4. Então, a partir desse momento também, ele passa a descobrir que o nó D está na porta 4. Beleza? Então, a partir desse momento, ele já sabe duas informações, que A está na porta 1 e que D está na porta 4. Eventualmente, em algum momento, os outros nós também vão mandar pacote de dados. B vai mandar um dado, C vai mandar um dado, e aí quando isso acontecer, até que isso aconteça, qualquer coisa que mandarem para B ou para C vai ter que ser mandado para todo mundo. Mas a partir do momento que isso acontecer, que C mandar um dado, D mandar um dado, ele vai olhar a informação de origem e vai aprender também, né, em algum momento aí, que o nó B está na porta 2 e que o nó C está na porta 3. Ele vai aprender isso com pacotes que vão sendo enviados, sempre olhando, que nem eu falei com vocês nos outros aqui, o outro exemplo, sempre olhando o endereço de origem. Então, o switch, ele sempre olha o endereço de origem do pacote e baseado nesse endereço de origem é que ele consegue montar internamente essa tabela de encaminhamento. Beleza? Por que eu desenhei ela e botei ela mais longa aqui? É porque ela tem mais um campinho aqui, normalmente. Pelo menos mais um campo. Normalmente ela tem pelo menos mais um campo aqui, e que é o campo de validade da informação. Aí cada um implementa de um jeito. Às vezes é validade, às vezes é a última vez que se viu um pacote, que é o seguinte. Cada vez que você... Agora sim, posso tirar isso aqui.
Cada vez que você vê, aconteceu aquilo lá, o A mandou uma mensagem para D. Quando você vê isso, ele vai lá e coloca aqui a informação de validade. A informação de validade é, por exemplo, é a última vez, é o momento, né, em que eu vi passar o pacote, mais tanto tempo, sei lá, vale por 1 minuto essa informação aqui. Então ele coloca o tempo que ele viu o pacote mais 1 minuto. Então, durante 1 minuto, eu sei que essa informação está válida. Se passar de 1 minuto sem eu ver nenhum pacote de A vindo por 1, então eu considero que isso aqui está inválido. Então o switch vai lá e invalida isso aqui. Então essa validade é sempre que passa um pacote novo. Inclusive se A mandar um pacote novo aqui pela porta 1, já está aqui na tabela. Ele não tem que incluir de novo na tabela, mas ele atualiza a informação de validade. Para quê? Porque agora tem pouco tempo que eu vi, acabei de ver um pacote saindo de A, mandando um pacote para 1, ele tem que atualizar essa validade porque é válido por mais 1 minuto. Isso existe porque pode acontecer de você desligar uma máquina do switch. Eu desligo a máquina, tiro o cabo dela, desligo aqui e ligo ela numa outra porta. Ou simplesmente desligo. Então o A não está mais na porta 1. Então tem um prazo de validade essa informação. Certo? Aí cada switch configura um prazo de validade específico. Mas a ideia básica é isso, é que o switch vai montando essa tabela aí de nó e porta, né? E vai colocando, associando cada nó a uma porta diferente do switch. Depois, no começo, o switch, então, funciona exatamente como um hub. Depois de um tempo, ele automaticamente, ele sozinho, descobre que nó que está em qual porta e aí ele consegue mandar a mensagem só para aquela porta específica. Na verdade, para aquela porta e para a própria porta, para poder acontecer lá o CSMACD. Isso permite, por exemplo, que, sei lá, que o exemplo que eu dei lá, que A está mandando uma mensagem para D e que, ao mesmo tempo, C, por exemplo, resolva mandar uma mensagem para B. Isso pode acontecer, o switch permite isso. Né? Não vai haver colisão, porque C está mandando direto para D e A está mandando... C está mandando direto para B, desculpa, de bola, e A está mandando direto para D de dado. Então, não há colisão. Essas duas transmissões podem acontecer ao mesmo tempo. Num switch, num hub não poderia, porque o hub mandou o A, né? Chegou uma informação, A tá mandando a informação, vai para todo mundo. Se vai para todo mundo, ninguém mais pode mandar. Por causa do CSMA, né? Eu estou recebendo informação, o meio não está livre, eu não posso mandar uma informação ao mesmo tempo. Então, o switch permite que haja comunicações simultâneas. E é interessante porque ele faz isso sem que precise de uma configuração prévia. Ele faz uma autoconfiguração, ele se autoconfigura aqui com o tempo. Beleza? Agora, vamos supor, primeira coisa, tá claro isso aqui, o processo? Só para a gente complicar ele mais um pouquinho, então primeiro tem que saber se está claro. Tá claro aí, pessoal, o processo de aprendizado do switch? Autoaprendizado? Agora sim, professor. Sim. Beleza. Então, vamos lá. Vamos supor agora que eu construí esse cara aqui. Deixa eu só organizar um pouquinho melhor aqui. Vamos imaginar que eu construí essa tabela aqui, tá? Tentando botar essa tabela um pouquinho mais comprida, porque eu vou aumentar ela um pouquinho de tamanho. Tá grandinho agora, se eu quiser crescer aqui. Vamos supor agora que eu resolvo adicionar mais máquinas aqui. Eu tenho mais, vamos dizer, 4 máquinas para botar aqui. Vou botar 4 máquinas. Tava com 4, vou botar mais 4.
Só que meu switch só tem mais 3 portas. Esse é um switch de 7 portas que não existe no mercado. Existe switch de 7 portas, de 8 portas, de 7 eu nunca vi. Existe 4 portas, de 8 portas, 16, 32. Sempre é potência de 2 normalmente. Assim, eu não lembro de ter visto nenhum switch de 7 portas, não. Mas aqui eu desenhei assim. Vamos supor que eu vá colocar mais 4 portas aqui. Quero colocar mais 4 máquinas ligadas aqui. Putz, não deu. Né? Não cabe nesse switch aí. Teria que ser um switch de 8 portas, né? Aí o que eu teria que fazer? Teria que vender esse switch e comprar um de 8 portas. Ou comprar logo um de 16, não importa. Encostar esse, mas, pô, não queria fazer isso. É uma possibilidade? É. Posso jogar esse fora e comprar um switch maior. Mas às vezes não queria fazer isso porque eu tenho esse switch, tenho na empresa um outro switch também. Tem um outro switch aqui, ó, na empresa. Tá? Um segundo switch aqui. Vou botar. E aí, vou pegar. Minha ideia é pegar esse switch aqui. Esse switch não, desculpa. Pegar o outro switch e colocar ele aqui do lado ligado. Tá? Vou ligar um outro switch aqui. E vou ligar as 4 máquinas adicionais dele, né? Então eu tinha 4 máquinas, liguei mais 4 máquinas dele aqui. Era a máquina ABCD. Liguei agora as máquinas D. Opa. D. Já tem, né? Já era ABCD. D já tem. A máquina é F, G e H. Liguei nesse outro switch aqui, tá? Liguei nesse outro switch aqui. Depois de um tempo, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nesse aqui. Ou seja, depois de um tempinho, depois que ele for, né, for mandando dados e tal, e ele for analisando aí os endereços de origem, ele vai descobrir, né, o switch vai sozinho, ele vai descobrir que o Noé está na porta 1, que o NoF está na porta 2, que o NoG está na porta 3 e que o NoH está na porta 4. Depois de um tempinho ele vai descobrir isso. Não vou passar o passo a passo de novo não, para não demorar. A gente já fez um passo a passo na primeira vez aqui. Ele já vai identificar isso aqui, assim como ele identificou aqui também. Beleza? Tá, com as validadas direitinho. Só que eu queria que esses caras tivessem acesso a esses. Então, o que dá para eu fazer, né, o que os switches normalmente permitem que seja feito, é pegar pegar esse cara aqui. Eu tava tentando pegar ele aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar de um jeito aqui, de formato ali fica melhor. Tentar pegar esse cara aqui, ó, tirar daqui, só para não atrapalhar. Vou botar ele aqui assim. Vou pegar a porta 7 desse cara aqui. Assim. A porta 7 desse cara aqui. E vou ligar na porta, sei lá, na porta 6 desse cara aqui. Não importa muito qual que eu tô ligando em qual, não. Não bonito isso não, né? Vou tentar ligar assim, ó. Porta 6 desse switch aqui. Pronto. Gambiarrinha boa aí. Liguei a porta 6 desse cara aqui na porta 7 desse cara aqui. Beleza? Depois eu vou falar um pouco como essa ligação aqui pode ser feita. Mas liguei a porta 6. O que importa é que eu liguei a porta aqui 6 na porta 7. Porta 6 desse na porta 7. Opa, então esses caras agora estão ligados um com o outro, né? Na verdade, o switch, só lembrando um pouquinho antes, eu vou falar isso logo. O switch, o funcionamento dele é o seguinte, né? Ele pega,
meu objetivo é que esses caras aqui, A, B, C, D, conversem com a F, G, H. Esse cara aqui, então, quando esse cara aqui manda uma mensagem, ele manda a mensagem, né, através do canal de transmissão, que é o TX, né? Lembra que a gente chamou de TX de transmissão, RX de recepção. Então ele manda aqui. Quando ele manda, o switch vê para quem que ele tem que mandar o destino. Ah, o destino é B. Então ele vai mandar para B, né? Mas ele vai mandar para B através do canal de RX, de recepção. Né? E também vai mandar para ele mesmo aqui. A gente já viu também para ele mesmo. Através do canal de recepção. Professor. Oi. Não precisa ser necessariamente o 5 no 5, não, né? Pode ser em qualquer um. Não, pode ser qualquer um, tanto faz. Show. Beleza? Ele vai mandar aqui, ou seja, o que eu quero dizer é que eu mando transmissão, ele replica pelos canais de recepção, porque o cara vai ter que receber o canal. Ele vai ter que receber o dado, né? Eu estou transmitindo, mas esse cara vai receber, então tem que vir pelo canal de recepção dele, né? Então, se por acaso essa informação tiver que ir para o outro lado, ela vai para o outro lado através do canal de recepção, tá certo? Né? Que nem está acontecendo aqui, ó. Porque ele espera que tenha um computador do outro lado. Só que aí, essa informação, ela chega aqui, ela vai chegar aqui, né, na porta 7, pelo canal de recepção. Só que ela deveria chegar para o switch, ele espera receber informações só pelo canal de transmissão e mandar para o canal de recepção. Então ele deveria, de alguma forma, se eu estou mandando aqui pelo canal de recepção, que chegasse aqui no canal de transmissão, né? Então tem 3 formas disso acontecer. A primeira forma, a forma mais antiga, mais tradicional, que tem gente que a galera usa ainda, então é mais antiga, mas ainda pode ser usada, é que esse cabo aqui seja um cabo que a gente chama um cabo crossover. Cabo crossover é o cabo que eu inverto a ligação dele. Lembra que a gente falou sobre ligações de cabo coaxial, cabo par trançado, que tinha a ordem lá de ligar os pares direitinho de um lado e do outro, do verde com branco do verde, laranja com branco do laranja, tudo certinho para poder se ligar. Se eu ligar ele todo direitinho, eu garanto que o RX desse lado vai chegar no RX do outro lado. Mas tem uma ligação que é um cabo crossover, em que eu ligo um padrão de um lado e um padrão do outro. O padrão é o TIA568A e o TIA568B. Se eu ligar o A de um lado e o B do outro, eu tenho o que eu chamo de um cabo crossover. É um cabo em que tudo que é transmitido, tudo que chega no RX daqui, ele chega no TX do outro lado do cabo. Tudo que vai pelo TX de um lado chega no RX do outro. Eu estou invertendo. Eu estou ligando a transmissão na recepção, a recepção na transmissão. Então, se aqui eu transmito pela recepção, do outro lado aqui, o cabo, como ele está invertido, a ligação dele aqui interna, ele vai chegar na transmissão, que é exatamente o que o switch espera, né? Receber pela transmissão para poder mandar pela recepção para quem deve mandar. Então, ou eu uso um cabo crossover, né? Ou eu uso, alguns switches têm, né? Principalmente alguns switches mais antigos, eles tinham uma porta que chamava porta de uplink. A porta de uplink é a porta que ela internamente aqui no switch, ela invertia o RX e o TX. Então eu nem precisava de um cabo crossover. O switch faz isso na porta. É uma porta que é só para isso. A porta que é só para isso é a porta chamada de uplink. Ela inverte já automaticamente o TX com o RX dentro dela. Então eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho 2 possibilidades por enquanto. Ou eu uso um cabo crossover, ou eu uso uma porta de uplink do switch, ou eu mudo o cabo, ou eu mexo no switch. Porta de uplink do switch, né? Ou então, eu não faço nada. Em switches mais novos. Switches mais antigos, isso aqui não dá certo, não. Switches mais novos, eles são espertos, inteligentes o suficiente para reparar que você fez uma ligação aqui, que o RX está chegando do outro lado aqui. Quando esse cara repara que está chegando uma transmissão pelo RX, ele inverte automaticamente as conexões internas aqui do switch e transforma a porta em stream sem uplink, desculpa, sem você precisar fazer nada. Ou seja, ele é inteligente o suficiente para perceber que tinha que estar chegando uma coisa pelo RX aqui, tinha que estar chegando pelo TX. Então ele inverte a pinagem internamente aqui automaticamente e tudo se acerta. Então, para switches mais antigos, você precisa fazer uma dessas 2 coisas aqui.
Switches mais novos, é só você sair ligando que ele mesmo se identifica e se resolve. Beleza? Isso foi só um parênteses sobre ligação de cabos, mas vamos para o que mais interessa para a gente agora, que é a lógica do negócio. Como é que o negócio funciona? Tá? Supondo que a minha ligação aqui tá feita desse jeito. Não importa se eu liguei a porta 6 com a porta 7, podia ser porta 6 com porta... Não importa. É uma porta livre de um switch com a porta livre de outro switch. Né? Cada switch tem dentro dele a sua tabela de encaminhamento. Esse aqui tem essa tabela construída, esse aqui tem essa. Agora, vamos imaginar que o A, tá, resolveu mandar uma mensagem cuja origem é A e cujo destino é G. Aí resolveu mandar uma mensagem para B, para G, tá certo? O que vai acontecer aqui? Vai chegar isso aqui no switch, o switch vai ver que a origem é A, então já está aqui dentro, ele vai atualizar a validade, ele vai ver que o destino é G, ele vai olhar aqui, não existe G na tabela dele, o que ele vai fazer então? Vai mandar a mensagem para todo mundo. Então a mensagem vem para cá, essa mensagem, vem para ele mesmo, né, primeiro não, é tudo ao mesmo tempo, vem para ele mesmo, para cá, para cá, para cá e para cá, tem no 6 aqui. O que acontece? A destino é G. Esse cara aqui vai descartar a mensagem, porque é para G, não é para ele. Esse aqui também vai descartar a mensagem, porque é para G, não é para ele. Esse aqui também vai descartar a mensagem, porque é para G, não é para ele. Esse aqui vai chegar. Essa mensagem eventualmente vai chegar aqui na porta 7. Quando ela chegar na porta 7, esse switch aqui vai processar essa mensagem. Ele vai olhar e vai falar, opa, peraí, essa mensagem, né, ela veio daqui, eu vou apagar tudo aqui por enquanto, depois vai ficar mais chato de apagar. Então, por enquanto, o que vai acontecer? Vamos olhar aqui do lado de cá. Lá de lá a gente já viu que todo mundo vai descartar. Do lado de cá, está chegando uma mensagem cuja origem é A e cujo destino é G, né? Aí o que acontece? O switch recebe, ele funciona do jeito normal dele. Ele vê o seguinte, o destino é G, G, opa, tá na porta 3. Então o switch vai pegar essa mensagem e vai mandar pela porta 3, né? Beleza? E isso aí. E aí ele vai pegar, vai mandar para a porta 3. E também ele vai identificar que a origem é A e que está vindo pela porta 7. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar a tabela dele de rotas, dizendo que o nó A está na porta 7. O nó está ligado direto na porta 7? Não. Mas do ponto de vista desse switch aqui, né? Vou chamar de switch B. Esse aqui é o switch A. Do ponto de vista do switch B, a máquina, o nó A, tá ligado na porta 7. Se alguém quiser mandar alguma coisa pro nó A, tem que mandar pela porta 7. Então tá certo, né? Vamos supor agora que logo em seguida disso aí, o nó B resolveu mandar uma mensagem cujo destino é H. Esse cara vai receber, vai descartar, esse cara vai receber, vai descartar, esse cara vai receber, vai descartar. Por que todo mundo vai receber? Porque não tem nenhum destino H aqui. Então todo mundo recebe, inclusive esse cara aqui. A informação chega aqui, e a informação chega aqui em que a origem é B e o destino é H. Quando chega aqui, esse switch sabe que H está na porta 4, ele manda lá para a porta 4. Mas além de fazer isso, ele vai lá e atualiza a tabelinha aqui dele, que ele sabe agora que B está na porta 7. Opa, tem 2 caras na porta 7, tem problema isso? Nenhum problema. Eu posso ter quantos nós forem na mesma porta, não tem problema. O que eu não posso ter é mais de uma entrada por nó. Eu tenho uma entrada só para cada nó, né? Porque para chegar no nó A eu tenho que ter um caminho só, não pode ter 2 caminhos. Mas eu posso ter o mesmo caminho para chegar em 2 ou mais nós. Ou seja, depois de um tempo que as trocas de mensagem foram acontecendo,
Ele vai saber aqui também que C também está na porta 7. Ele vai saber aqui também que D também está na porta 7. Assim como esse cara aqui, depois de um tempo, à medida que for recebendo as respostas, ele vai saber que E está na porta 6, assim como F está na porta 6, assim como G está na porta 6, assim como H está na porta 6. Então, depois de um monte de troca de mensagens e tal, esses caras vão ter essas duas tabelas de roteamento aí. De encaminhamento, desculpa, né? Roteamento. Roteamento é na camada de rede. Né? O roteamento quer dizer assim, tem que passar por alguns nós intermediários, são nós que não estão ligados diretamente, não vem ao caso agora. Então, depois de um tempo, essas são as tabelas de encaminhamento. Cada um tem a sua tabela de encaminhamento, e ele só conhece a tabela de encaminhamento dele, está na memória dele, ele não conhece do outro. Então, esse cara aqui vai saber, o switch A vai saber que o nó A está na porta 1, o nó D está na porta 4, o B está na porta 2, o C está na porta 3, e E, F, G e H estão na porta 6. E esse aqui vai saber que E está na porta 1, F na porta 2, G na porta 3, H na porta 4, e A, B, C e D estão na porta 7. Então, sempre que agora, esse cara aqui, por exemplo, H mandar uma mensagem para C, se H mandar uma mensagem para C, vem aqui. Esse cara sabe que C está na porta 7, ele vai mandar para cá. Essa informação vai chegar aqui. Quando essa informação chegar aqui, é para C o destino. Ele vai ver que C está na porta 3, ele vai mandar só para a porta 3. Beleza. Olha como a informação cruzou aqui e chegou só aqui. Agora, ao mesmo tempo, A pode mandar alguma coisa para B. A pode mandar alguma coisa para E ao mesmo tempo? Não, não pode, porque essa conexão, que é uma conexão de uplink, que é a conexão que liga os dois switches, ela está sendo usada por essa comunicação entre H e C. Então, não pode ser usada por A e E ao mesmo tempo. A e E não tem nada a ver com H e C, mas os caminhos compartilham um mesmo enlace, que é o enlace que liga os dois switches. Então, essa comunicação não pode haver ao mesmo tempo. Tá claro isso, pessoal? Tá dando pra entender. Sim. Beleza? Isso que o switcher faz de reduzir, né, de ser mais inteligente e mandar as mensagens só para quem é de direito, né? Vamos dizer assim, não mandar para todo mundo. Isso diminui muito a incidência de colisões, né? A transmissão é muito mais eficiente porque diminui a incidência de colisões. Porque o dado só vai para quem precisa realmente receber. Então as colisões acontecem com menos frequência, bem menos frequência, né? E as colisões acontecem com bem menos frequência porque a gente reduz uma coisa que a gente chama de domínio de colisão. O domínio de colisão é muito menor. O que é o domínio de colisão? O domínio de colisão quer dizer o conjunto de nós que, transmitindo ao mesmo tempo, né, vão causar colisão um no outro. Então, A e B estão no mesmo domínio de colisão? Num hub, sim. No switch, depende. Agora, no switch, para eu saber se está no mesmo domínio de colisão, eu tenho que saber qual é a origem e qual o destino da informação. A e B estão no mesmo destino de colisão? Depende para quem eles vão transmitir. Se A for transmitir para C e B for transmitir para D ao mesmo tempo, eles estão em domínios de colisão diferente. A comunicação pode acontecer simultaneamente. Então, o objetivo do switch é reduzir esse domínio de colisão. Beleza? Bom, se está claro até aqui, então o que tem interessante no switch é que você não precisa configurar ele previamente, ele vai se configurando automaticamente. E ele pode ser agregado, pode ser agrupado desse jeito aí. Aliás, é muito comum fazer isso. É muito comum você ter switches interligados, porque você quer ligar várias máquinas e você não tem um switch, às vezes, com a quantidade de portas que você precisa. É muito comum, inclusive, você fazer uma ligação, não exatamente assim, mas você fazer uma ligação. Deixa eu botar. Opa, acho que tem mais um aqui. Mas você fazer um. Não, nesse aqui não. Vou fazer um aqui. É muito comum você fazer uma ligação da seguinte forma. Vou simplificar um pouquinho o desenho aqui para ficar mais fácil. Eu tenho um switch, tá? Um switch. Um switch.
Tem um switch. Tem um monte de máquina aqui. Aqui, aqui e aqui. Então é muito comum você ter uma coisa tipo assim, ó. Esse switch tá ligado, essa máquina tá ligada nesse switch, essa tá ligada nesse... Não tô desenhando as portinhas não, para desenhar mais rápido, tá? Essa máquina tá ligada nesse switch e tal. Essa aqui tá ligada nesse outro. Essa aqui tá ligada também nesse, também no mesmo. Também no mesmo. Aqui também. Aqui também, aqui também. E aí, esse switch está ligado nesse aqui de cima. Esse switch está ligado também nesse aqui de cima. E esse switch está ligado também nesse aqui de cima. Isso aqui é muito comum. Eu ter aqui são nós, né? Ou máquinas. Aqui são switches. E aqui é um switch. Eu tenho um switch ligando outros switches, né? É muito... Vai funcionar? Claro que funciona. E é muito comum você ter isso aqui. Você ter, ao invés de ligar um switch direto no outro, você tem um switch que liga vários switches. Essas máquinas todas podem ser estão no mesmo enlace, então qualquer uma delas pode se comunicar direto com a outra aqui, porque vai fazer o caminho dos switches, certo? Isso aqui é muito comum, por exemplo, em data centers, você colocar num rack, né? Quando você tem um data center lá, você tem um monte de racks, que são aquelas armáriozinhos, né? Então tem os armários, e em cada armário eu tenho os servidores aqui, né? Eu tenho um servidor, os servidores estão normalmente na horizontal aqui. Então eu tenho um servidor, tenho outro servidor aqui, tenho outro servidor aqui, tenho várias gavetinhas aqui de servidores, vou botando servidores, tá? No rack. E é muito comum você ter ou em cima, ou no meio, ou embaixo, não importa. Antigamente se usava muito em cima, hoje em dia às vezes se usa mais embaixo. Você tem um switch aqui. E aí essas máquinas, cada uma dessas máquinas aqui, tá ligado nesse switch aqui. Opa, tem um cabo vindo aqui, tem um cabo vindo aqui, tem um cabo vindo aqui. Liguei esses caras. Aí tem isso que acontece num rack. Isso aqui acontece no rack do lado também. E isso aqui acontece no rack do lado também. Então tem lá não sei quantos racks com as máquinas ligadas nos switches aqui de cima. Vou botar aqui só SW é switch. Tem o switch aqui em cima, que as máquinas estão ligadas nele. Vou pintar o switchzinho de outra cor, ó, para não confundir, ó. Tá de azulzinho aqui é o switch, tá ligado aqui. Então as máquinas estão ligadas no switch. E aí, é muito comum você ter em algum lugar lá no seu data center, né? Um rack lá qualquer, vamos dizer. Você tem um switch aqui que não tem máquina nenhuma ligada nele. Você tem simplesmente esses switches aqui ligados nele. É muito comum isso aqui. Eu tenho um switch interligando as máquinas do rack e tem switches interligando os switches dos racks. Esses normalmente são switches de rack, são conhecidos como switches de rack. E esse aqui normalmente é conhecido como switch core, ou switch núcleo, ou switch principal. Switch core quer dizer núcleo em inglês, né? Switch core porque é o switch que liga todos os caras. Normalmente isso aqui é de maior capacidade, tal, porque tem muito tráfego aqui. Mas é isso que é uma ligação muito comum nos data centers, tá? Ou seja, fisicamente eu estou mostrando assim, mas logicamente é isso aqui que está acontecendo, né? Esse desenho aqui é bem equivalente a esse aqui, aqui do lado. Mesma coisa. Tá certo? Então isso aqui é uma ligação muito comum, tá? Só para vocês verem aí uma coisa comum de acontecer, né? Não estou falando nada diferente do que acontece, que se usa normalmente aí nos data centers, né? Nas empresas e tal. Nos provedores de nuvem, né? Nos data centers dos provedores de nuvem. Se for
na AWS, visitar um data center da AWS, do Google Cloud, da Azure, é assim que vai estar ligado lá. Hoje em dia antigamente o pessoal botava muito esse switch em cima do rack. Hoje em dia eles colocam muito no meio do rack. Professor, Oi. e esse switch aí que é o núcleo, eu consigo, aí no caso, nessa topologia, eu poderia estar colocando tipo um redundante aí de segurança Sim, é muito e comum ele isso também. assumir sem ter que cair a rede? É muito comum. Eu estou simplificando aqui o processo, mas assim, é muito comum você não ter um switch só em cima, você ter 2 switches. Vou desenhar aqui em azulzinho aqui, ó, um segundo switch, mas isso aqui é muito comum, você ter 2 switches por Aí rack. então, no caso, isso aí ficaria uma topologia barramento estrela. Não é barramento estrela, não. É estrela mesmo. É o mesmo esquema aqui. Só que eu tenho um outro switch. Todo mundo tá ligado, que tá ligado nesse switch de cima, tá ligado também no switch de baixo, porque essas máquinas todas têm 2 placas de rede. Então elas estão ligadas também nesse switch aqui de baixo. Agora não é para ficar emaranhado, hein? Também estão ligados nesse switch aqui de baixo. Uma placa de rede ligada no switch de cima, uma placa de rede ligada no switch de baixo. E aí, aqui, eu tenho um outro switch core, eu tenho 2 switch cores, 2 switch principais. E aí, esses switches aqui, né, esses switches aqui, de baixo, estão ligados também nesse outro switch core. Esse azul, opa, esse aqui tá ligado aqui. Opa, esse aqui tá ligado aqui. E aí, eu tenho, ficou uma teia de aranha, mas é isso aqui que é o mais comum. Eu tenho 2 switch cores, entendeu? Eu tenho isso aqui replicado 2 vezes. Isso aqui e isso aqui do lado, uma estrutura independente da outra. Por quê? Porque se esse switch aqui der defeito, não tem problema, eu tenho um outro caminho. Entendeu? De conexão. É redundância. E é muito comum você botar nesse switch aqui que está aqui de cima, nesses switches que estão em cima aqui, nesse switch core aqui que está. Vou pintar da mesma cor aqui para poder ficar, para a gente saber que é o mesmo. Né? Esse aqui. Nesse switch core aqui, ó, esses switches azuis que estão ligados aqui. Vou botar os azuis e esse daqui como verdinho aqui, para a gente saber que eles estão ligados juntos, assim, né? Esses switches aqui, que são os que estão preenchidos de azulzinho, que estão ligados juntos, eles normalmente são ligados numa fonte de energia. Esses verdinhos são ligados em outra fonte de energia. Como assim fonte de energia? Esses caras normalmente são num data center, eles são ligados Normalmente a alimentação funciona assim. Você tem... Falar em alimentação. Né? Normalmente você tem aqui a sua empresa de energia, né? Você tem o seu fornecedor de energia, isso, a empresa de energia, que vai fornecer energia para os seus equipamentos, sei lá, EDP, aqui, né? Aqui em Vitória, por exemplo. Aí você tem, né? Que é muito comum, é você ter um gerador. Um gerador de energia que você usa caso a sua empresa fornecedora de energia pare de funcionar. Tá? Então você tem um gerador, esse cara que fica monitorando a empresa de energia para ver se está tudo ok. Muitos deles são ativados manualmente, alguns são ativados automaticamente. Quando ele vê que não tem mais energia, ele, opa, ativa. Gerador, sei lá, gera energia com diesel, alguma coisa, tem um motor lá que gera energia, sei lá, alguma coisa, alguma forma de gerar energia. Gerou energia, esses caras aqui estão ligados num sistema que a gente chama de UPS. UPS quer dizer Uninterrupted Power System, né? Sistema de energia ininterrupto. São no-breaks, né? No-breaks que tem aqui. E aí os no-breaks normalmente estão ligados a esses 2 caras aqui, né? Mas esse aqui só é ativado se esse daqui parar de funcionar. Ele vai gerar energia para o no-break. Durante o tempo de virar, de parar esse aqui gerar, o no-break está fornecendo energia. E aí ele fornece energia para esses caras aqui. Né? Para todos esses switches aqui, para esses equipamentos todos, tal, sei lá. E aí, normalmente você tem isso aqui,
E você tem isso aqui replicado, segunda estrutura igual a essa aqui, só para poder atender esses outros switches. Então, esses outros switches estão ligados em outra bateria de no-break, com outro, muitas vezes, outro gerador, e, se possível, outra empresa de energia. Isso, às vezes, é mais difícil. Às vezes, você não tem duas empresas de energia. Mas, pelo menos, você tem outro gerador, outros no-breaks com bateria e tal. Por que você tem isso, assim, desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês? Por alguns motivos. Primeiro, porque pode dar defeito num no-break desse aqui. Se der defeito no no-break, isso aqui é um conjunto de no-break. Se der defeito no no-break, vai parar tudo aqui. Mas aí pelo menos você tem o outro aqui funcionando. Então a energia não para, porque esses caras têm esses switches aqui, um tá ligado num e o outro tá ligado no outro. Se um deles parar, não tem problema. Se parar os verdes pararem, não tem problema, os azuis continuam. E esses equipamentos todos têm fontes redundantes. Fontes redundantes quer dizer, eles são ligados nos dois UPS. Então, se esse aqui parar de funcionar, esse aqui ainda está alimentando os servidores numa boa. Né? Por que ele pode parar de funcionar? Ele pode parar de funcionar por alguns motivos. Porque deu defeito. E mesmo que não dê defeito, comprei uma marca boa pra caramba, nunca deu defeito, não sei o que e tal, beleza. Mas às vezes você tem que parar para fazer manutenção. Você tem que trocar bateria. Esses caras aqui usam baterias estacionárias, são baterias que têm vida útil. Chega uma hora que você tem que trocar a bateria. Aí você troca essa bateria, e quando você troca a bateria, você tem que desligar ele. Não tem problema você desligar se esse cara aqui tá ligado. Claro que os data centers tentem fazer isso em horário que tem menos uso, porque qualquer coisa que acontecer, né, você vai impactar menos, mas você faz isso aqui, você pode parar isso para manutenção, porque esse lado aqui atende, beleza? Então por isso que você tem essas duas questões aqui. E você tenta fazer o máximo redundante possível para poder tentar evitar o máximo problema possível. Então, tem um gerador para cada lado. Às vezes nem sempre é comum isso. Às vezes na empresa tem um gerador só para os dois. O que muda de uma alimentação para outra é que os UPS são diferentes. Né? Normalmente você programa aí o UPS para aguentar um certo tempo, né? As baterias aí para aguentar no break, para aguentar, sei lá, meia hora, 40 minutos, uma hora do data center funcionando. Então, qualquer problema que você tiver no gerador, você tem meia hora, 40 minutos, uma hora para poder acertar. Né? Ou então, ele não vai ter problema nenhum se ficar meia hora, 40 minutos sem energia. O gerador, teoricamente, não precisa nem entrar. Muitas vezes, acaba a energia, o gerador só entra depois de um tempo. Eu sei que esse no-break aqui aguenta por 40 minutos, esse sistema de no-breaks. Deu meia hora, esse cara aqui entra. Porque em meia hora pode ser que ele nem precise ser acionado, porque a energia volta, vamos dizer. E aí não acontece nada. O gerador normalmente monitora aqui. Os dados, geralmente, por exemplo, para a empresa de produção e distribuição de energia, utiliza geralmente esse sistema, essa topologia para faturamento. Mas aí, tipo, caiu o sistema de alimentação comum, né, das concessionárias, já entra o gerador. Aí o no-break ele fica mais no caso se der um problema no gerador. Isso é uma opção de projeto. Eu já vi dos dois jeitos, em que acaba a energia, o gerador entra logo, e eu já vi acaba a energia, entra o no-break, e o gerador vai entrar só quando o no-break estiver acabando. Depende muito. Depende muito de projeto mesmo, é uma decisão de projeto. Tá certo? Entendi. Não há o que todo mundo faz ou não faz, não. Eu já vi dos dois jeitos acontecer. Tá claro isso aqui, pessoal? Saí um pouquinho até do switches e entrei na parte aqui de redundância de energia e tal, mas tudo bem, vale. Mas eu queria falar mais uma coisa aqui. Vou voltar nessa outra, que é uma... né? Ficou uma dúvida aí na questão claro, pode falar. No caso da distribuição de dados aí entre os no-break. Aí, no caso desse teste que é feito para a recepção para ver se teve colisão ou não, aí como é que seria isso? Esse teste, ele entra no final ou não entra no cabeçalho? Como assim? Não entendi. Não entendi a pergunta. Essa avaliação do dado, né? Esse teste do dado, ele entra no final do seu bloco de dados ou entra no cabeçalho do bloco de dados? Não, para colisão você está falando? O teste de... Não, Então, colisão não tem teste. Colisão é o CSMA-CD que continua funcionando aqui. Colisão é o nó, qualquer nó aqui, quando ele está transmitindo, ele escuta o meio para ver se o que ele está escutando é igual ao que ele está transmitindo. Se for,
é porque tem colisão. Não tem colisão. Se ele escutar alguma coisa diferente do que ele está transmitindo, é porque houve colisão. Mesmo com o switch reduz a chance de colisão, mas ainda pode ter. Porque se esse cara aqui, vamos voltar lá, se esse cara aqui começar a transmitir para esse, ao mesmo tempo que esse aqui começa a transmitir para esse aqui também, esse cara aqui vai detectar uma colisão. Porque esse cara aqui não, mas a transmissão para esse aqui vai vir para cá, vai vir para cá também, vai haver uma colisão. Na verdade, quem vai detectar uma colisão vai ser o próprio switch. O switch vai detectar uma colisão. Ele vai mandar um sinal ele vai ver que os dois estão querendo mandar para cá. Ele vai mandar um sinal é o gen signal que a gente fala, é um sinal dizendo que, ó, teve um sinal diferente do que esse cara está transmitindo, e esse aqui também. E esses dois vão identificar que houve uma transmissão, que houve uma colisão, porque eles vão receber do switch um sinal diferente do que o que eles estão transmitindo. Eles vão receber do switch isso aqui, exatamente o que esse cara que está escutando também. Não sei se ficou claro. Sim, entendi. E aí eles vão detectar uma colisão. Então a colisão é sempre quando eu estou transmitindo e eu detecto alguma coisa diferente, né, no meio, alguma coisa diferente do que eu estou transmitindo. Se não está no meio alguma coisa diferente do que eu estou transmitindo, é porque houve uma colisão, não tem outra saída. A gente faz esse tipo de trabalho também para detectar uma colisão. Outra coisa que eu queria falar, antes, né, a última coisa aqui da aula de hoje, né, mas que tem a ver ainda com switches, que é o seguinte: essa organização aqui, ela é muito comum, e é muito comum você fazer isso aqui, por exemplo, e você dizer o seguinte, vou até voltar para esse cara aqui para ficar mais fácil. Esse outro desenho aqui, porque esse outro desenho aqui, porque esse desenho aqui tem só 2 switches. Imagina que esse switch aqui está num andar do prédio, esse switch aqui está no outro andar do prédio. Esse switch aqui, porque essa organização aqui, que eu mostrei para vocês, ela é muito comum nos data centers e tal, mas às vezes num prédio só, às vezes você tem um prédio de 2 andares que não são os servidores, são equipamentos que estão ligados, ou 2 salas, né, de uma empresa. Eu tenho isso aqui numa sala, isso aqui na outra sala, uma empresa um pouco menor, você faz isso aqui, liga direto mesmo, acabou, e pronto, tá resolvido. Muito comum também. Aí, vamos supor que isso está ligado lá, funcionando direitinho, mas aí acontece o seguinte, cara, eu não gostaria que o meu setor, sei lá, administrativo, tivesse acesso, tivesse na mesma rede que a rede do setor de engenharia, sei lá. Tá, beleza. Fácil, professor, só pegar e não colocar esse cabo aqui. Esse aqui eu uso para administrativo, esse aqui eu uso para o setor de engenharia. Beleza. Aí essa rede está separada dessa. Beleza, mas às vezes não acontece isso. Às vezes, por uma questão de disposição, de forma lá que eu organizo a empresa, essas 2 máquinas aqui estão no setor de engenharia, essas 2 aqui também estão no setor de engenharia, e essas 2 aqui estão no setor no setor administrativo, e essas 2 aqui também estão no setor administrativo. Eu liguei aqui, elas estão fisicamente mais próximas e tal, eu liguei aqui nesse switch só porque ele está fisicamente mais próximo, tá certo? Mas nota bem que esse cara aqui, esses 2 aqui estão num setor, esses 2 aqui estão no outro, eu queria que eles ficassem separados, tá? Dá para eu fazer isso? Dá. Quando eu faço isso, eu fazendo isso, só dá para eu fazer isso, não em todos os switches, mas alguns switches que são configuráveis. Aí tem uma configuração prévia. Eu entro dentro do switch, eu acesso o switch, configuro o switch, e aí cada switch tem uma forma de você configurar isso, e você configura o que a gente chama de LANs virtuais, ou LAN, ou VLAN. Uma VLAN, ou uma LAN virtual, né? Ela é é como se eu pegasse o switch e dissesse para o switch o seguinte, olha só, cara, você, apesar de ser um switch só, na verdade, eu quero que você se comporte como se você fosse 2 switches. Eu quero que as portas 1 e 2, você finja que fazem parte de um switch virtual, e as portas 3 e 4 fazem parte de outro switch virtual. Então, eu quero que essas 2 máquinas possam se comunicar entre si, essas 2 possam comunicar entre si, mas essas daqui não podem se comunicar entre elas, porque aqui eu estou formando uma VLAN, uma LAN virtual, aqui eu estou formando outra VLAN, outra LAN virtual. É como se aqui fosse um switch e aqui fosse outro switch. Beleza? Então, com isso, eu crio uma VLAN aqui, e aqui eu crio uma outra VLAN. Como que eu faço isso?
seja a VLAN 0 e essa aqui seja a VLAN 1. Como que eu faço isso aqui? Eu tenho que entrar lá no switch, configurar ele, né? Configurar o switch para que as portas 1 e 2 façam parte da VLAN 0, as portas 3 e 4 façam parte da VLAN 1. E aqui eu posso fazer a mesma coisa nesse outro switch aqui, ó. Criar aqui uma VLAN 1 e dizer que as portas 1 e 2 estão na VLAN 1 e dizer que as portas 3 e 4 estão na VLAN 0. Não precisa ser portas seguidas assim não, tá? 1, 2, 3, 4. Pode ser qualquer porta. Eu posso falar que a 1 e 2 estão numa VLAN, 3 e 4 e 5 estão na outra, que a 1 e a 7 estão em uma VLAN, assim que estão na outra, e assim por diante. E aqui eu posso fazer com que essa conexão aqui, essa conexão quando você tem VLANs, é uma conexão que a gente chama de trunking. Ou entroncamento. O entroncamento, que é o seguinte. Olha só que interessante. Eu tenho a VLAN 0 aqui ligando essas duas máquinas, mas eu tenho um trunk, eu estou ligando esse switch nesse. Então, essa VLAN aqui, 0, é o switch 1 e 1, é a porta 1 e 2 do switch A, junto com a porta 3 e 4 do switch B. Então, A consegue mandar dados para G, A consegue mandar dado para H, A consegue mandar dado para B, mas não consegue mandar para C. Ele consegue mandar para o outro switch, mas não consegue mandar para a porta aqui do mesmo switch. Então, eu consigo ter agora 2 switches que metade deles se comportam como se fosse um e a outra metade desse aqui se comporta como se fosse outro. Tá certo? E aí eu consigo jogar com isso. Quando eu mando o trunk, o que acontece é que o pacote de dados que vai por aqui, quando ele passa por aqui, se coloca, existe um padrão lá do I3E, você coloca no cabeçalho dele uma informaçãozinha adicional dizendo a que VLAN que ele pertence, é a VLAN 0 ou a VLAN 1. Ele vai para cá o pacote dizendo, é para VLAN 0. Se é para VLAN 0, quando ele chega aqui, ele só pode ir para essa ou para essa porta. Se é para VLAN 1, só pode ir para essa ou para essa porta. Então, quando ele está rodando no próprio switch, ele não precisa dessa informação adicional. Porque se ele veio da porta 1, ele está na VLAN 0, com certeza. O switch A sabe disso. Mas quando ele pega e manda esse pacote para o outro switch, ele pode ter vindo dessa VLAN ou dessa VLAN. Então, ele tem que ter um identificadorzinho no cabeçalho dele de qual VLAN a qual VLAN ele pertence, né? Para quando ele chegar aqui, ele ser encaminhado só para a VLAN a qual ele pertence. E aí, quando o switch permite fazer esse esquema de VLANs, esse esquema aqui continua funcionando quase do mesmo jeito. Na verdade, o que acontece é que agora a gente tem 2 tabelas de encaminhamento. Uma para VLAN 0 e uma para VLAN 1. E são tabelas separadas, individuais. Assim como aqui também. Eu vou ter uma tabela para VLAN 1 e uma para VLAN 0. Beleza? Deu para entender, pessoal? Sim. Beleza? Então, esse conceito de VLAN é muito usado, tá? Porque ele é muito flexível. Porque eu posso ter VLANs numa mesmo switch, eu posso ter VLANs que uma parte está num switch, outra parte está em outro switch. E aí eu consigo organizar minhas redes de uma forma muito flexível, do jeito que eu quiser, na verdade. Não precisa nem ter a ver com a disposição física dos switches, né? Eu posso fazer do jeito que eu bem entender. Beleza? Beleza. Que a gente tinha para falar de VLAN, de switches e tal, é isso.